Boa noite. Tudo bem, meus caros amigos? Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, à Sociedade Espírita Amor e Caridade, que nos recebe sempre a todos com muito carinho e mais uma vez cede o espaço para a quinta etapa do plantão doutrinário deste ano, de 2014 e 2015. Hoje, como eu disse, entrando na quinta etapa, nós temos aqui a presença de Maurici Machado e do nosso companheiro Paulo Vanin, e vamos trazer aqui um tema em continuidade à proposta inicial que nós fizemos, que era falar sobre a obra O Céu e o Inferno, que está completando este ano, em agosto, 150 anos. Obra fundamental, obra belíssima, riquíssima, profunda e, portanto, com homenagem bastante merecida. Hoje, nós temos o Vanin, que vem substituir o Jorge Bombonato, que está impedido de participar da etapa de hoje. Mas Vanin e Maurici vão nos falar sobre a justiça divina segundo o Espiritismo, engrenagem da justiça de Deus e de como ela atua junto ao mundo terrestre. Vou dar aqui um breve histórico, nem podemos chamar de histórico, apenas para apresentar se porventura alguém ainda não conhece. Maurici Machado é de Arroio Grande, Rio Grande do Sul, de 1967, vinculou-se à doutrina espírita em 1992 e é vinculado à Sociedade Espírita Amor e Caridade, e ele é coordenador de grupos de estudos, é expositor da União Regional Espírita 10ª URI. Como profissão, ele é corretor de seguros. E o Vanin, de Erechim, também Rio Grande do Sul, portanto, hoje monopólio dos gaúchos na tribuna, com exceção de mim, que me salvei, quer dizer, que sou catarinense. O Vanin é de 1950, de Erechim, vinculou-se à doutrina espírita em 1981. Ele é vinculado à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, a CEPAL. Ele é facilitador também, coordenador de grupos de estudos, lá na CEPAL, é expositor da União Regional Espírita 10ª URI, e ele é graduado reformado do Exército Brasileiro. Meus caros amigos, antes de passarmos então a palavra para os nossos companheiros, eu gostaria então de que nós nos unamos todos em pensamentos para a nossa oração inicial, pedindo a inspiração do Mestre Jesus e dos benfeitores para a tarefa desta noite. Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo que ilumina as nossas vidas, nós estamos aqui, Senhor, neste momento, com os corações repletos de alegria e cheios de esperança pela Tua presença entre nós, pela presença dos Teus mensageiros. E nós te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia e compaixão, a inspiração para os facilitadores desta noite e para nós todos, para que as Tuas lições sublimes alcancem o nosso coração, a nossa razão, e que elas sejam, sobretudo, um grande amparo para a nossa caminhada e para a nossa compreensão das leis divinas. Amado Mestre, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Começa o Vanin, logo em seguida a gente já passa a palavra ao Maurici, e logo depois, então, a gente vai abrir o espaço para a participação de todos. Caros companheiros e companheiras, que Jesus nos abençoe, nos conduza, nos inspire. A nossa gratidão à 10ª União Regional Espírita, a nossa gratidão ao Departamento Doutrinário das casas que compõem, agradecendo mais uma vez a presença dos companheiros, e nós vamos já à tarefa, pois que não podemos perder tempo, temos no máximo 40 minutos para desenvolver a nossa proposição, que é a justiça divina segundo o Espiritismo. Quando nós vamos estudar o céu e o inferno, aliás, o Sesc Centenário do Céu e Inferno é uma oportunidade para que nós façamos os esforços doutrinários necessários para levarmos ao público espírita
essa obra pouco lida, pouco estudada, pouco difundida, mas que é o desdobramento da quarta parte das Esperanças e Consolações do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai fazer um trabalho magistral no sentido de trazer-nos notícias dos Espíritos a respeito do nosso destino, daquilo que rege a nossa vida depois da decomposição física. Então é um desdobramento da obra do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai fazer um trabalho hercúleo no sentido de trazer-nos informações preciosas na nossa condução, nos nossos destinos. Ele inicia com a assertiva de Jesus, quando o mestre falava que a cada um segundo as suas obras. Agora a pergunta que nos fica, companheiros de ideal, o Cristo teria dito, Jesus teria revelado tudo nessa assertiva? Obviamente que não. E coube a Allan Kardec, então, trazer-nos informações preciosas a esse respeito dos nossos destinos. Mas, antes de nós adentrarmos a obra, nós temos algumas observações que são importantíssimas, porque tem alguns toques que o codificador faz para que nós pudéssemos nos conduzir, que muitas vezes nós menosprezamos. E tem uma parte, numa outra obra, que ele vai dizer assim: quem de boa fé deseja observar, não digo crer sob palavra, mas abandonar toda a ideia preconcebida. E essa ideia preconcebida, que ainda está muito forte em nós, a respeito do céu e do inferno, a respeito do bem e do mal, a respeito das penas eternas, nós que estamos agora adentrando ao conhecimento espírita, nós devemos então nos prepararmos no sentido de abandonarmos essas crenças antigas para recebermos as informações novas que vêm do plano espiritual. E aí ele vai dizer então o que nos cumpre fazer, qual deve ser a nossa postura de adeptos novos, de aprendizes. E é essa postura que nós devemos ter frente a essas informações, porque muitas são as dúvidas, muitas são as dificuldades de entendimento. Então ele vai dizer assim: cumpre-lhe aguardar, seguir, observar com paciência infatigável. Porque os benfeitores, eles sabem das nossas limitações intelectuais. Eles conhecem as nossas limitações morais. Eles sabem dos séculos de sombras que nós vivemos até mergulharmos na luz que a doutrina espírita nos oferece. E muitos de nós temos imensas dificuldades de entender aquilo que vem do lado de lá para nos conduzir de forma mais equilibrada e coerente nesta encarnação. Aí ele pergunta: dispondes de paciência? E ele responde: não. E direis por falta de tempo, porque é isso que as pessoas alegavam. Você percebe que 150 anos se passaram e as desculpas nossas são basicamente as mesmas? Nós não temos tempo para coisa. Não mudou muito. Então Kardec, como hábil educador que era, ele sabia que nós estávamos mergulhando na ciência do infinito, que o aprendizado não é simples, que tem a sua complexidade, que nós tínhamos que abandonar velhos hábitos, e um desses hábitos é não termos seriedade, comprometimento com as propostas para um trabalho árduo de construir novos pensamentos, elaborando novos conceitos na nossa intimidade. Então, falava Kardec, não vos ocupeis, não falei mais nisso, pois ninguém a tal vos obriga. Olha a maturidade espiritual do codificador. Ele sabia que é pré-requisito, é preceito básico que nós nos coloquemos à disposição então da espiritualidade
para bem nos iniciarmos na doutrina dos Espíritos. Os Espíritos, para compreendê-los, é preciso elevarmos-nos pelo pensamento acima do horizonte material e moral. Colocarmos-nos no seu ponto de vista. A proposta kardeciana é que nós nos elevemos para receber as instruções dos benfeitores espirituais, pois que não são eles que devem descer ao nosso nível, mas nós subirmos até eles. E é o que nos ensina o estudo e é o que nos ensina a observação. A proposta de Kardec é nós aqui, espíritos imperfeitos, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com tudo aquilo que a carne nos impõe, o constrangimento dos nossos sentidos, mas a proposta kardeciana é exatamente essa: resgatar o nosso espírito da matéria e nos colocar num patamar onde, acima dessas coisas materiais, acima dessas coisas mundanas, nós pudéssemos então aspirar, receber os ensinamentos aos quais os benfeitores espirituais estão nos propondo. Então a proposta não é que eles desçam. A proposta é, conforme fala a benfeitora Joana de Ângeles, é que nós elevemos o nosso padrão vibratório. Nós abrimos mãos das coisas do mundo a favor da nossa instrução espiritual, a favor da nossa reeducação espiritual. E aí Kardec vai dizer, então, quais são os pré-requisitos básicos necessários para que nós, então, conseguíssemos granjear o conhecimento suficiente, que fosse suficiente esse conhecimento para nos libertar daquilo que nos prende, que nos amarra, que nos constrange. Ele vai dizer assim: os espíritos gostam dos observadores assíduos e gostam dos observadores conscienciosos. Para estes, multiplicam as fontes de luz. O que Kardec está querendo dizer com isso? Exatamente para que nós não ficássemos na superficialidade das coisas. Para que nós, espíritos imperfeitos, espíritos inferiores, pudéssemos então nos colocar à disposição dos benfeitores para receber essas informações. E para isso pré-requisito básico a assiduidade, a seriedade. Por isso, companheiros de ideal, para o ensinamento dos espíritos não tem férias não. Não tem férias não. Os benfeitores espirituais esperam de nós, espíritos encarnados, sofredores, que no mínimo nós nos esforcemos. As oportunidades de multiplicarmos então conhecimentos como esses, importantíssimos, para discutirmos, debatermos temas importantes, né? O que os afugenta não é a dúvida que nasce da ignorância, é a fatuidade desses pretensos observadores que nada observam. O cuidado então que nós temos que ter no mergulhar no conhecimento espírita, estarmos atentos à observação dos benfeitores espirituais, porque nós estamos sendo analisados, vocês estamos sendo analisados. Me parece muito claro, companheiros de ideal, que não vai haver um investimento dos benfeitores espirituais nas nossas pessoas se nós não renunciarmos a algumas coisas, se nós não nos dedicarmos, porque implantarmos o processo de regeneração a partir da doutrina espírita, na visão espírita, é estabelecer então um embate com a maldade que campeia nos dias atuais. E para isso nós precisamos nos fortalecer, nos iluminar, engrandecer as nossas possibilidades espirituais. Os espíritos, então, não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Nós não estamos dispensados do trabalho de estudar. É para todo sempre, é para todos nós.
Apesar de aparentemente pronta, a doutrina espírita ela não vai ser compreendida se não for estudada, se não houver uma metodologia de ensino, se você realmente não se aplicar na obtenção desses conceitos. Ora, quem não aceita estas condições mostra não ter o sério desejo de esclarecer-se, e com tal pessoa é inútil perder tempo. Então, nós percebemos a preocupação do codificador em repassar essas informações para que nós tivéssemos então uma disposição mental para isso. Mas vamos à obra. O céu e o inferno. Kardec, aqui nós estamos falando só com companheiros de ideal espírita. Eu fiz um convite hoje, a pessoa não está aqui, então eu conheço todos vocês, sei que vocês são espíritas e nós não podemos ficar aqui com meias palavras. As teses, as objeções que Kardec colocou no céu e inferno, ele destrói aquilo que era convencionalmente aceito até então. Ele vai fazer um trabalho de longa data, fazendo uma retrospectiva histórica a respeito das nascentes do bem e do mal, das nascentes do céu e inferno, onde isso começou, em que data da humanidade. Ele vai às mais antigas civilizações, ele vai trabalhar com os persas, ele vai trabalhar com os hebreus, ele vai fazer essa retrospectiva histórica do inferno pagão, retrospectiva histórica do inferno cristão, a constatação dramática de que o inferno cristão, ele foi tão trabalhado de uma forma tão agressiva ao bom senso, que fere os princípios básicos e os atributos mais básicos de sentimento de justiça e de bondade da divindade. Então Kardec, nessa obra, que o movimento espírita particularmente estuda pouco, essa é uma constatação, nós deveremos aproveitar esse Sesc Centenário e retornarmos à obra, porque ali ele vai estar desenvolvendo de uma forma pedagógica perfeita todas as objeções, todas as refutações que simplesmente destroem a crença nos anjos, destroem a crença nos demônios, simplifica tudo para que nós pudéssemos então trabalharmos à luz do terceiro milênio como espíritos que já desenvolveram a sua inteligência num patamar tal, libertos do preconceito, para entendermos então a complexidade, mas também a bondade divina a nosso favor, que já nos concede o benefício de termos a informação a respeito dos nossos destinos. O Espírito Camilo, na obra Justiça e Amor, de José Raul Teixeira, é a única obra que não está no céu e inferno que nós vamos trazer algum contato. Ele vai falar, essa obra foi publicada há 20 anos atrás, ele vai falar a respeito do céu e inferno. Ele vai dizer assim: o valor imenso de o céu e o inferno para a melhor compreensão das engrenagens da justiça de Deus e de como ela atua junto ao mundo terrestre. Apesar de nós não observarmos, porque o que a gente observa aí fora, para o observador desatento, para aquele que não está informado, parece o caos. Não parece? Não parece que a injustiça campeia? Não parece? Não parece que existe um desgoverno? Parece que nós vivemos uma quase loucura e nós vemos então deteriorados princípios como o da ética, como o da moral, e nós vemos pessoas que teriam a responsabilidade de bem nos conduzir, trabalhando de uma forma lamentável. Então, a gente olha para aqueles que não têm essas informações, geram uma falta de credibilidade, uma descrença,
que nós espíritas temos obrigatoriamente que nos vacinarmos contra isso. Vamos à obra então. A doutrina espírita. Primeiro Kardec vai dizer a respeito das penas futuras. Como é que foi construído isso? A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Ele vai dizer o que não é para depois dizer o que é. É tarefa do mestre dizer, viu? Ela não se baseia numa ideia pré-concebida. Ela não vem formular um código de fantasias. A doutrina espírita não é isso. Ela não é um sistema que substitui outro sistema. Não. A doutrina espírita, em tudo, ela se apoia nas observações. E são essas observações, nas relações com os benfeitores espirituais, na parte experimental da doutrina, que lhe dão autoridade. Então, Kardec estava falando do niilismo, da doutrina materialista, do panteísmo. Então, Kardec, ele traz essas informações, ele faz as objeções, ele faz as refutações, e ele diz que a doutrina espírita não veio para isso. E aí ele diz a que a doutrina veio. Como que ele construiu isso? Da onde saiu a doutrina espírita? A respeito da justiça divina e a respeito das penas eternas. São as almas que partiram da terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios das vidas futuras. São as próprias almas daqueles que desencarnaram, que trouxeram notícias do plano espiritual a respeito da sua vida, da sua realidade espiritual. Ela vê então essas almas descreverem as suas situações felizes. Elas vêm então descreverem as suas situações desgraçadas. Elas vêm trazerem as suas impressões, a transformação pela morte do corpo. Nós vamos encontrar tudo isso na segunda parte do Livro dos Espíritos, completando em uma palavra tudo o que o Cristo não havia falado sobre esse ensinamento. E aí ele começa a falar do Código Penal. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao grau de pureza, é inerente ao grau de impureza. A felicidade, então, ela vai prender-se à perfeição do espírito. E ele vai dizer o seguinte, que toda a imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento. Então, a forma como Kardec trabalha a coisa é tão simples, mas nos dá uma visão toda diferente de como é que nós reagimos e como é a nossa vida depois da morte. Ele vai fazer até uma contabilidade a respeito disso, porque nós somos os construtores do nosso destino. Aquilo que nós estamos fazendo aqui na Terra vai ter repercussão ali na frente, na nossa desencarnação e nas nossas encarnações precedentes. As nossas imperfeições, que nós temos tanta dificuldade para nos despojarmos dela, são as causadoras da nossa infelicidade. Nós sofremos, companheiros, agora sabemos, porque nós somos imperfeitos. Se nós tivéssemos adquirido lucidez, virtudes, sofreríamos menos. O codificador, nessa contabilidade existencial, ele, como um matemático, como um pedagogo perfeito, ele vai dizer assim, de uma forma quase simples, parece que ele está fazendo uma contabilidade para almas infantis. Ele vai dizer assim, a soma das penas é proporcionado à soma das imperfeições. Olha como ele ensina para a gente aprender. A soma das penas é proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, proporcionado à soma das nossas qualidades. Por exemplo, a alma, ela tem 10 imperfeições.
A alma que tem 10 imperfeições, ela sofre obviamente mais que a alma que tem 4 imperfeições. A pergunta que nós devemos fazer então: quantas imperfeições eu possuo? Quanto mais imperfeições eu possuir, mais infeliz eu serei. E nós devemos então, nesta encarnação, agora que sabemos dessas coisas, que o céu, os prazeres, o gozo, a felicidade depende muito mais de mim que de qualquer outro fator externo, me esforçar no limite das minhas possibilidades para diminuir em mim e não no outro, as imperfeições, e trabalhar no limite das minhas possibilidades também as minhas virtudes. Afinal de contas, é a virtude que vai me conduzir à felicidade. Matematicamente perfeito, pedagogicamente perfeito. Quantas menos imperfeições eu tiver, mais feliz eu serei agora e futuro. Kardec vai falar claramente que Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes, recebe em seu seio na medida que atingem a perfeição. O problema nosso é que nós estamos condenados a viver num planeta de provas e expiações porque nós somos imperfeitos. Se nós tivéssemos trabalhado, como tivemos oportunidade, boa parte de nós, de cumprirmos com os nossos deveres, para com a nossa consciência, para com a divindade, para com o nosso semelhante, muito provavelmente nós já nem estaríamos aqui. O problema é que como é que nós vamos para um lugar melhor se o nosso padrão vibratório, se as nossas virtudes não comportam esse lugar melhor? Ele vai dizer assim: o Senhor da vida então vai deixar cada qual o mérito das suas obras. Aí eu vou estar trabalhando constantemente para a evolução. E Ele vai estabelecer ali em o céu e o inferno a lei do progresso. Ele vai dizer assim, está lá, ipsis literis, a lei do progresso dá a toda alma, minha, sua, encarnada, desencarnada, a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal. Cresce então aos olhos do espírita as possibilidades de superação dos desafios existenciais. A doutrina da graça é marginalizada e eu sou o obreiro da minha vida eterna. Eu sou o construtor do meu destino. Eu sou o senhor das minhas possibilidades. Eu tenho a responsabilidade, então, de construir. Vejam bem, companheiros, que ali no capítulo 7 de O Céu e o Inferno, nós estamos acelerando porque hoje a nossa preocupação é incondicional com o tempo. Nós queremos trabalhar 40 minutos para dar para o Naduvanin trabalhar 40, para nós trabalharmos mais 40 depois. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. Olha o que o Kardec está falando aqui. É uma revelação. A alma traz. Esse que jornadeia pelo infinito, esse que é o nosso espírito, o jornadeiro infinito, nós trazemos para essa encarnação o nosso castigo, o nosso prêmio. Onde quer que nós nos encontramos, sem necessidade de lugar circunscrito. Olha a visão espírita então, rompendo com os paradigmas, com as doutrinas que envelheceram, que não atendem mais às nossas expectativas intelectuais. O inferno está por toda parte onde haja almas sofredoras. O céu, igualmente, onde houver almas infelizes, almas felizes. E nós vamos encontrar no mesmo ambiente a criatura que vive o seu inferno e a criatura que vive o seu céu. Um casal de mãos dadas, o mesmo lar, um vive o céu, o outro vive o seu inferno. Não há um lugar circunscrito. Nós trazemos conosco o castigo, nós trazemos conosco o prêmio. O bem e o mal, filosoficamente ele falando, que fazemos decorrem das qualidades que possuímos.
decorrem das qualidades que possuímos, essas qualidades boas ou maus. O que temos na nossa intimidade? Não fazermos o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Companheiro, companheira, prestemos atenção no que os benfeitores trouxeram para Kardec, que Kardec também materializou aqui. Não fazermos o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. E agora nós fazemos a pergunta: nós estamos fazendo todo o bem que podemos? Estamos fazendo todo o bem que podemos? Aí ele vai trabalhar filosoficamente essa afirmação. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Sofreremos pelo bem que deixarmos de fazer na vida terrestre. Essa informação é preciosíssima, porque muitas vezes nós ficamos circunscritos, limitados às nossas ações, às nossas possibilidades, a não fazermos o mal. Para nós, espíritas que recebemos as informações, não fazer o mal não é o suficiente. A partir dessas informações, fazer o bem é um dever. E nós devemos nos movimentar em direção ao bem, porque é o bem que vai nos soerguer moralmente, criando então um estado de céu na nossa intimidade. O espírito, ele vai sofrer pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida às consequências desse mal. Kardec está falando aqui agora da vida depois desta vida. Como é que os espíritos trabalham o processo de reeducação? Como é que eles percebem, como é que eles sentem? E nós vamos percebendo aqui, companheiros, nós temos que ler essas coisas e fazer um comparativo com o que está sendo publicado. Tem muita coisa publicada contrária às informações kardecianas que nós devemos selecionar para não nos equivocarmos. Ele não complicou, não, ele simplificou muito. Parece-me que nós temos que voltar ao texto kardeciano para sermos mais fiéis à proposta dos benfeitores espirituais. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que a sua atenção é constantemente dirigida para as consequências desse mal. O Vanin vai trabalhar agora na segunda parte uma das 31 situações de espíritos infelizes, ditosos e sofredores que ele tirou da obra de diversos espíritos, que foi uma homenagem que a benfeitora Joana fez a uma data de aniversário do céu e inferno. Ele vai trabalhar uma dessas questões. Então, como é que o espírito ele é constantemente dirigido a sua atenção para a consequência do mal que ele fez? E aí, o espírito melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Está havendo uma distinção aqui entre a proposta kardeciana e o que nos é apresentado nos dias atuais. Mas voltamos ao texto. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Olha, até nós estávamos conversando, eu e o Vlamir, esses dias sobre isso, e ele me chamou a atenção para um comportamento que ele percebeu em mim. Falou: se cuidado com isso, porque por causa disso aqui, como nós devemos ser vigilantes, porque o nosso pensamento mal, ele vai ter um resultado, ele vai ter um efeito. E esse efeito e esse resultado sendo negativo, ele vai me comprometer. Então não é só o que eu faço,
É o que eu penso. A justiça de Deus, ela é infinita. O bem e o mal, ele não é trabalhado dessa forma superficial que nós trabalhamos aqui na terra. Como não há uma única ação meritória, e aí agora a parte do bem, como não há uma única ação meritória, um só movimento da alma que se perca. E nós, porque estamos tão focados no lado negativo, no nosso lado sombra, nós esquecemos as múltiplas oportunidades diárias que temos de fazer o bem. E às vezes nós perdemos essa oportunidade de fazermos o bem desinteressadamente, como se essa ação no bem, porque está fora da casa espírita, porque ninguém está vendo, porque eu não estou no meu trabalho, porque eu não estou naquela obra caritativa convencional, como se eu não pudesse praticá-la, como se eu não estivesse em curso na justiça divina, como se aquele momento ali não fosse o momento previamente elaborado para que eu, em determinado momento, me movimentasse, fizesse uma ação desinteressada no bem. E Kardec vai trazer aqui a informação que tudo isso acontece mesmo para os perversos, os mais perversos. Até os mais perversos, eles têm esses altruísmos, eles têm esses momentos de bondade. Todos têm. Mas nós não queremos ver, nós queremos ver a sombra, nós não queremos ver a bondade nas pessoas. Por isso que constitui tais ações um começo de progresso. Então, a justiça divina, ela vai trabalhar todas as nossas ações no bem, vai aproveitar todas essas oportunidades. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, toda ela, que deverá ser paga. Nós vamos pagar. Nós estávamos agora, sábado, recebendo o resultado, e nós dependendo de um resultado de uma máquina. Eu falei, meu Deus, olha que situação, olha a fragilidade da vida. Era uma apendicite aguda, mas podia ser um câncer. E eu esperando lá o resultado de uma tomografia computadorizada para que eu tivesse a expectativa de viver ou morrer, ter dias, mais oportunidades de trabalho ou aproximar-se à desencarnação, porque na minha família todo mundo morre de câncer. Olha a situação que a gente fica. Aí eu fui negociando com a divindade, né? Puxa, mas né, você vai negociando, né? Mas gente, a gente olha para trás e vê quantos mais inteligentes, mais moralizados, que passam por dificuldades. Eu tive uma nova oportunidade, não era nada de grave, tanto é que eu estou aqui conversando com vocês. Mas o benfeitor está dizendo aqui que se não o for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes. O que nós fizemos lá atrás? Nós não sabemos. Mas se nós olharmos para dentro de nós, bem para dentro de nós, nós vamos identificar algumas tendências. E companheiro de ideal, se tu identificares dentro de ti más tendências, trata de trabalhar no limite das tuas possibilidades, essas tuas inclinações ao mal, antes que a lei venha ao teu encontro, porque nós podemos pagar uma multidão de pecados aqui na terra fazendo bem e amando as criaturas. Kardec vai nos dizer a informação de que todas as encarnações são solidárias entre si. E aquele que se quita numa existência não que terá que pagar uma segunda vez. Mas quem de nós aqui pode garantir que já pagou tudo? Será que nós pagamos tudo? Olhamos nessa encarnação e fazemos uma avaliação positiva, mas e nas outras? O que nos reserva?
Por que então não nos dedicarmos mais? E ele vai dizer que é desse modo que o Espírito é sempre o árbitro da própria sorte, porque a gente atribui a sorte, mas não é sorte. Para a contabilidade divina, para a justiça divina, não é sorte, não tem jogo, é líquido e certo, ninguém sofre se não merece, podendo prolongar o sofrimento pela pertinácia no mal, ou suavizá-los e até anulá-los pela prática do bem. Na dúvida, pratiquemos o bem. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto o mal existir, deixa de punir o mal quando não existe mais. Nós sim, nós queremos punir, Deus não. Se o mal que havia em nós foi retirado, se o mal que havia em nós foi anulado, nós não carecemos mais de punição. Dependendo então da melhoria do espírito, a duração do castigo, e aí nós entramos para a terceira e para a última parte, porque a justiça divina, ela funciona assim: arrependimento, expiação, reparação. Constitui as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta. Não é mais a doutrina da graça. Não, eu tenho que me arrepender, eu tenho que expiar e eu tenho que reparar. Aí nós vamos trabalhar agora o arrependimento. O arrependimento vai trazer a orientação dos benfeitores espirituais, é a suavização dos traços da expiação. Eu me arrependi. E é isso, companheiros, que nós temos que ter em mente, porque quantos são os espíritos aqui? Eu estou vendo muitos médiuns aqui. O espírito chega nas nossas reuniões mediúnicas endurecido. Quando ele se arrepende, no menor traço de arrependimento, a divindade já socorre-o. No menor traço de arrependimento. E eu fico preocupado porque os benfeitores espirituais vêm trazer a informação que a maioria de nós aqui somos almas arrependidas. Almas arrependidas. É como nós somos definidos. Nós estamos distanciados do amor, somos almas arrependidas. Abrindo então a esperança, o caminho da reabilitação. Quando eu me arrependo do mal, eu crio dentro de mim o caminho da esperança. Esse é o caminho da reabilitação. O arrependimento, vai dizer ele, pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Não interessa o que você fez, as ações que tu praticastes, conscientes ou inconscientes, a hora de se arrepender é agora e não mais tarde. Desde que se manifeste os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Olha como a justiça divina permeia os sofrimentos humanos. Não há espírito incapaz de nunca progredir. Olha a beleza, a riqueza da informação dos benfeitores. Todos nós estamos condenados ao progresso. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade do espírito, Deus jamais o abandona. Nós precisamos dessas informações, companheiros, porque às vezes, mesmo com todas essas orientações, nós vamos despertar no além e vamos ter algumas mãos que nos socorrem. Essa pode ser a nossa realidade espiritual. Sabendo dessas coisas, imediatamente, nós podemos elevar o pensamento e solicitar o amparo e a proteção dos benfeitores. Porque o arrependimento é princípio básico. O arrependimento, então, vai nos encaminhar à expiação. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo a mesma falta determinar expiações diversas. Ora, nos códigos humanos é assim também, conforme as circunstâncias, conforme as atenuantes, conforme as agravantes, tudo vai variar para que essa expiação seja mais grave ou menos grave. Não há uma regra absoluta, nem quanto à natureza, nem quanto à duração do castigo. A única lei geral é que toda falta vai ter punição e terá recompensa todo ato meritório, segundo o valor. E aqui nós vamos trabalhar só 3 defeitinhos nossos.
comuns ao nosso estágio evolutivo. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, o suplício é ver acima dele colocado, cheio de glória e bem-estar, o que na terra ele desprezara. Então o presidente da 10ª URI, ele vai olhar para cima e vai ver um monte de espírita aqui, ó, acima dele lá. O expositor espírita também. Pode. Não, mas pior que o orgulhoso é o hipócrita. Porque o hipócrita, ele vê desvendado, penetrado, lido por todo mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que possa ocultar ou dissimular. Olha, porque eu tenho uma preocupação em ser o mais honesto possível, porque ser hipócrita é brabo num plano espiritual. Aqui na terra você se dá bem sendo hipócrita, porque você transita entre o bem e o mal, mas lá não. Você vê desvendado, desnudado os teus mais secretos, as pessoas vão saber exatamente o que você é. E o egoísta, desamparado por todos, sofre as consequências da sua atitude terrena. Nem a sede, nem a fome lhe serão mitigadas, nem mãos amigas lhe estenderão as suas súplicas mãos. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cujas harmonias perturbariam. Nós não podemos ir para lá porque nós perturbaríamos aquelas pessoas. Por último, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os erros na existência por fraqueza, por má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que tiverem queixas. E eles dizem aqui, ó, viu, você não está reparando o teu erro por fraqueza, você não está reparando o teu erro por má vontade, porque oportunidade de trabalho, né, Marda, tem para todo mundo. A recuperação se opera fazendo-se o que deveria fazer e foi descuidado. Nós deveríamos fazer e não fizemos. Então, na reparação, eu vou cumprir deveres desprezados. Estou concluindo, Vanim. As missões não preenchidas. Eu vou praticar o bem em compensação do mal que eu fiz. Eu vou me tornar humilde se eu fui orgulhoso. Amável se eu fui austero. Esse amável, se fui austero aqui, é para mim, que eu não consigo ser amável. Eu sou muito austero. Quando eu li isso aqui, eu levei um choque. Puxa, eu preciso ser amável. Caridoso se for egoísta, benigno se for perverso, laborioso se for útil, se for inútil. Trocando em suma por bons os maus exemplos. E desse modo progride o espírito, aproveitando o seu próprio passado. Enfim, a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão por si mesmo preparada na vida corpórea. O poder de síntese de Kardec. Pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. Quando a gente vê aquela criancinha da mais tenra idade, em sofrimento, aqueles que têm padecimentos, dores atrozes, é óbvio que o nosso coração se enche de compaixão, mas viu, não é injusto não. A doutrina espírita nos traz essa informação. Aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. Essas informações são imprescindíveis para que nós coloquemos a justiça e a bondade divina acima das convenções humanas. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas. À primeira vista parece não ter razão de ser, mas os espíritos informam, justas elas são. Por fim, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Por infinita misericórdia devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho para a redenção. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a justiça divina. Os nossos 40 minutos foram completados. Eu agradeço a atenção dos senhores e voltamos depois. Irmãos queridos, que nos resta dizer, não? A obra é dividida em duas partes extraordinárias. Doutrina, nós vimos aí
algo extraordinário desse filho do coração, que eu estou com ele desde calça curta. E depois os seus exemplos, né? Que realmente exemplificam, na acepção do termo, a situação do próprio texto. E nós estamos trazendo algo, o que fez a nossa querida benfeitora, 1984, ela escreve, ela agrupa 31 espíritos e faz algo extraordinário, coloca algo mais ainda em torno do trabalho do codificador, né? Depois da vida foi publicado em 1984 e o prefácio é da benfeitora explicando a razão dessa tese. De maneira que a nossa querida benfeitora homenageia então a obra O Céu e o Inferno. Nós vamos ver a particularidade desta questão. Triângulo amoroso e, como disse o nosso querido Maurici, vontade fraca e lombos esfolados. Não estranhem muito a terminologia, mas vai fazer sentido, obviamente, né? É o caminho que nós temos, aqueles que já fazem por merecer, um convite de imensa envergadura e uma responsabilidade acentuadíssima. Proporcionais chicotadas terapêuticas, um tipo de excursão muito distinta, mas mais interessantíssima que as convencionais, o desejo de mudança e a evidência do peronomútil, né? Esfarrapadas justificativas e a fraqueza de caráter, caminho da real felicidade. E faremos algumas considerações finais, obviamente. Elucida num primeiro momento, estimula e, por fim, esclarece, conforta, consola. Fundamentalmente, de acordo com a justiça divina, uma saída para a problemática. Por isso, fundamentalmente, o Consolador prometido por Jesus. Não temos nenhuma dúvida disso. Embora o próprio codificador diz que as nossas convicções não se impõem a ninguém. E esta é a razão fundamental da busca constante de se tornar convicto. Porque se nós esperar que caia do céu, que o Espírito Santo resolva o nosso problema, está meio complicado, né? A gente já não está na hora mais de engolir estas coisas que nós estamos vendo por aí. A premissa primeira, desfile de uma experiência evolutiva que pode ser útil à meditação daqueles honestamente interessados com as ocorrências depois da desencarnação e que ainda estão desinformados e ou indiferentes, né? Então é assim, sempre tem uma coisinha, se possível, né? Vamos frisar novamente aqui, se eu vi a situação, eu tenho condições de ajudar. E se eu não tomar providência, a minha consciência no tempo exato irá tomar. Porque estou conectado com a divindade através da consciência. Aquele servo que sobre da vontade do seu Senhor e não preparou, agiu conforme a sua vontade, será açoitado, esfolado, tirado a pele, maltratado. Isso aqui é Dr. Haroldo Doutradia, já viram falar dele? Isso aqui está lá na tradução do evangelho dele, né? Muitas vezes, aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, chicotada, pancada, será açoitado poucas vezes. A todo aquele que muito foi dado, muito será requerido, solicitado, indagado. E ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. Quem é que está falando isso? O nosso mestre maior. Por incrível que pareça, muita gente não sabe dessas coisas que está no Evangelho de Jesus. Está ali, né? Está posto ali. 2 vezes ele volta. As 2 vezes nós estávamos dormindo. E foi nesse momento que o benfeitor Camilo disse que Jesus teve uma tremenda solidão. Porque ele disse, se os meus discípulos estão dormindo, imagine a humanidade. 2 vezes ele pediu, nem uma hora pudeste velar comigo. Os discípulos. Imagine, né, os demais.
Qual das duas, meus queridos? A poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza? Não estranhe isso, porque está no contexto. A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. E o bom senso encarnado coloca uma nota. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, devera ter possibilidade de tornar-se universal. O que seria materialmente impossível, ele vai destruindo, como diz o Maurici, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso em legislação especial, apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Mas intramuro continua. Não desapareceu, vai gradativamente desaparecendo. Doutor Bezerra, o nosso doutor querido Bezerra de Menezes, esse mestre inigualável, diz para nós que uma vez perdido o ensejo educativo na idade propícia, a divindade não pune, ela educa, reeduca constantemente a sementeira evangélica. Os corações se mostram endurecidos, qual terra ressequida, árida, rebelde ao bom plantio. Mas é dito e feito, né? Então, o momento certo, como diz nosso filho do coração, é agora. A proposta crística é essa: vem hoje trabalhar na minha vinha. Está aí, o universo inteiro à nossa disposição. É um mundo físico, um reflexo incompleto do mundo espiritual, em razão de ser aquele o causal e este o seu efeito mais imediato. Assim sendo, a vida não se restringe à realidade material, sendo esta a consequência das conquistas logradas pelo espírito durante as experiências evolutivas no cadinho das reencarnações. Terminada a etapa carnal, o espírito retorna ao reduto das atividades perenes, donde partiu na condição de nauta em viagem programada. Conforme a conduta mantida durante a excursão educativa, é desta excursão que nós estamos falando. Mas nós estamos indo para fora. Nada contra a excursão de fora, mas fundamentalmente pensa que tem outra, né? Assim volverá, padecendo as penosas injunções ou com a felicidade das conquistas realizadas. A desencarnação não opera qualquer milagre em aprendiz algum. Desencarnar é somente desvestir a roupagem biológica, permanecendo o indivíduo intrinsecamente o mesmo. Como, porém, a misericórdia do Senhor luz em socorro de todos, jamais faltam a inspiração e o amparo, a benevolência e a caridade em favor dos que fracassaram, tanto quanto as alegrias e bênçãos para aqueles que lutaram e venceram. Olha que coisa maravilhosa. A benfeitora está falando aqui para iniciantes. Nós já vamos entender por que ela está dizendo isso. Sempre é tempo, meus irmãos, de crescer e edificar, construindo bem e desenvolvendo os valores de enobrecimento, porque o progresso jamais cessa. Para a elaboração da presente obra, o Depois da Vida, convidamos 31 amigos que atravessaram a fronteira do corpo e despertaram depois da vida física para que trouxessem as suas experiências aos companheiros da retaguarda carnal, ratificando, confirmando as admiráveis narrações que se encontram no livro O Céu e o Inferno, coligidas por Allan Kardec, e que, pelo venerando codificador do Espiritismo, foram sabiamente comentadas. Agora para nós, os espíritas, nós outros, né? Muito bem informados pela doutrina nas suas fontes inexauríveis da codificação, esperamos que sejamos mesmo, bem como nas obras que lhes são desdobradas ou complementares, conhecem a saciedade, assim, tais ocorrências, especialmente aqueles que participam das sessões especializadas que dizem respeito à educação mediúnica ou à desobsessão, especialmente esse. Nenhuma novidade, portanto, nesse modesto contributo.
Todavia, há aqueles que não privam das reuniões espíritas e não travaram um contato mais direto e profundo com o espiritismo, mas interrogam a respeito do que ocorre depois da vida física. Quando advém a morte biológica, dedicamos o presente trabalho. Como variam ao infinito as condições morais, psíquicas e espirituais dos homens, cada qual, ao desencarnar, mediante a lei das afinidades, se vinculará com os seus semelhantes e despertará com os recursos graças aos quais adormeceu. Então, isso é o prefácio da obra, né? Há uma colocação desse recorte que diz o seguinte, que é escrito por Roger Luxemburgo: quem não se movimenta não sente as correntes que o prende. Se nós continuar esperando que alguém vá resolver a coisa, vamos continuar com a nossa bola de chumbo no pé, né? Queremos voar preso no chão. Sioux, tribo nativa norte-americana. Evite machucar o coração das pessoas. O veneno da dor causada aos outros retornará a você. Não temos dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Codificador dizendo para nós: todo espírito, consoante o Dr. Bezerra de Menezes, todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. Olhem só, Sandra de la Pola trabalhando lá em Porto Alegre. Tudo que a gente está falando aqui, a conferência, todo mundo envolvendo, parece que descobrimos, enfim, né, um tesouro inigualável. E é verdade, todo mundo. Ela está dando curso de graça lá em Porto Alegre, nas quartas-feiras de janeiro e fevereiro. A nossa querida Sandra de la Pola. Premissa segunda: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Isso dito no Código Penal da Vida Futura. Nós podemos, na medida em que desenvolvemos humildade, amor e também mansidão, nós teremos autoconsciência, responsabilização, arrependimento fundamental, autoanálise, aprendizado e, por fim, a reparação. Outra colocação extraordinária, também dentro do contexto: pois não há algo escondido que não se torne manifesto, nem oculto que não venha a ser conhecido e manifesto. Mestre Jesus em Lucas 8,17. Outro recorte importantíssimo, que ainda vamos trabalhar muito em cima disso aqui. A obediência, meus queridos, é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Isto está dito pelo Espírito benfeitor Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, é uma verdadeira pérola esse trabalho também. A história. A minha é uma experiência de atualidade assinalada pelos condimentos da vasta rede de comunicações e de infortúnios. Fui mulher na última reencarnação na Terra e, como tal, padeci os tormentos de uma vida em soledade, anelando pelo amor como sedento pela abençoada linfa, aguardando o amor como náufrago anseia pelo porto que lhe dará repouso e paz. A vida, no entanto, na sabedoria das leis que traçam a rota dos destinos, havia-me destacado para a caminhada solitária da redenção, que eu não soube ou não quis compreender. Duas coisas. Fruí nas horas mais difíceis da existência a imerecida aventura de conhecer a fé reveladora dos Espíritos. Aqui é que a coisa fica complicada. Não obstante, acoimada pelas ilusões e atormentada pelos problemas do passado, deixei-me arrastar a tormentosa aventura, da qual fui expulsa pela injunção da desencarnação violenta. Reconheço, para o meu próprio desar, que o remorso não me basta.
E para o meu erro, a compaixão alheia não se me faz suficiente, como recursos que possam amainar o tormento que me estruge na alma e apagar a labareda crepitante que me fez secar o rio das lágrimas, tornando-me profundamente infeliz. E a gente só não se torna infeliz, a gente torna os outros também infelizes. E isso que incomoda. Tudo corria normalmente, ou me parecia normalmente transcorrer. Pelas minhas percepções mediúnicas, eu sabia no íntimo que o passado dissoluto me engendrara uma vida de tristeza e reparação a benefício pessoal. A benefício pessoal. A gente morre de sede do lado da fonte. Porém, inspirada pelas leviandades em volta, e apesar de advertida pela severidade das lições do Cristo, acalentei no mundo interior amores impossíveis, até o dia em que o vi por primeira vez. A criatura chega, se aproxima, né? Chegava-me como um sonho bom, e se me apresentava como um rei que fosse aguardado demoradamente no seu carro de ouro e de poder. Isso aqui parece Rabindranath Tagore, né? O espírito sequioso de ternura deslumbrou-se, e o corpo que anelava por carícias passou a estrugir de ansiedade insopitável. Era, no entanto, tarde demais para mim, em razão dos diversos compromissos a que ambos nos encontrávamos atados. Quebra de compromisso ético-moral, problema muito sério. A injunção divina inexorável ligara-o pelos vínculos matrimoniais a outra mulher que o amava e a quem, a seu turno, ele também amava. A convivência, porém, essa crua perturbadora da paz dos fracos, aproximou-nos até o limite de uma desesperação mal refreada. Fruindo da sua convivência, descobri que já nos amáramos antes. Grande coisa isso, né? Mas não entendi que o amor, quando chega comprometido, é punição, reeducação da lei a quem o desrespeitou lá na retaguarda. Não sendo permitido, facultado, sob pretexto algum, reatar o liame ilicitamente, pesando na consciência como adultério infeliz, embora disfarçado de necessidade afetiva. Os diálogos demorados, as reminiscências não apagadas na memória, despertaram-nos. E quando nos demos conta, havíamos delinquido. O triângulo amoroso era um tormento para nós dois e para a esposa que o pressentia sem o saber. Na suposição de que ela ignorasse a nossa ligação pecaminosa e injusta. Quem pode sorver a água do mar na presunção de aplacar a sede, equivoca-se. Quem sofregadamente procura a linfa e não sabe distinguir a água potável da contaminada, envenena-se. Foi o que me aconteceu. Dizíamos amar-nos. Eu, invigilante, supus que ele poderia diminuir a tristeza íntima e aplacar os conflitos que ele me relatava com lágrimas nos olhos, dizendo-se incompleto no lar, incompreendido pela companheira, necessitado de ternura, mas que procediam sem dúvida do seu passado espiritual. Dei-lhe a minha vida em holocausto do sacrifício e deixei-me corromper pela sua ansiedade lúbrica, pela sua pertinaz e disfarçada obsessão na área da sexualidade. Da invigilância que mantínhamos sobre nós mesmos para aparentar equilíbrio, já que ele me asseverava ser incapaz de deixar a esposa, junto a quem assumira profundo compromisso e a quem estimava muito, passamos a negligenciar em nossos encontros, até que a realidade assomou numa noite de desespero, provocada por altercação entre os dois, fazendo que ele, pusilânime e fraco, confessasse a nossa ligação infeliz, pensando em realidade e coerência para com ela. A pobre vítima,
vítima que somos todos os três, a mais indefesa, tresloucada e vencida, fundamente humilhada, ingeriu forte dose de sonífero para esquecer, transferindo-se do corpo mediante suicídio indireto, com que atravessou as águas escuras do Estige, entre sombras e desesperação. Assevera-se que o tempo tudo apaga, menos o crime não resgatado. Podemos escapar tranquilamente, a gente escapa aqui dando risada. A gente pode escapar tranquilamente. Que a esponja do tempo se encarrega de retirar o quadro de giz da vida, o que está escrito, porém, não limpa a consciência ultrajada pela certeza de haver delinquido. Cessadas as aflições imediatas, seria então a hora de legalizarmos a nossa união, que ele habilmente soube protelar, a pretexto de dor, sob justificativas que pareciam lógicas e no momento eram disfarces. Menos de um ano depois, confessou-me que não se ligaria comigo porque minha presença não lhe dava paz, fazendo recordar da outra, da tragédia. A atitude que eu tivera em relação ao seu lar, poderia mais tarde ter em relação a outrem, asseverou-me friamente. A gente conhece essa história, né? Após espezinhar-me em um atrito infeliz, declarou-me estar apaixonado por outra. Foi a minha vez de sair do corpo por acidente cerebral, que me devastou o organismo e arrojou-me no mar da realidade espiritual. Descrever o que me tem sucedido nesses longos 5 anos de uma quase eternidade é tarefa gigantesca, porque as emoções só podem ser vividas, nunca descritas, pela impossibilidade de fazê-lo. Humilhada, perseguida pelos famanazes do mundo espiritual inferior, a que me submeti levianamente, vencida nos meus sentimentos de mulher, por injunção da consciência culpada, despertei em lamentável estado como vítima de vampirização cruel, de que agora me liberto graças à piedade do Senhor, a fim de procurar aquela que infelicitei, para juntas recomeçarmos a longa jornada no lar que ele erigiu, prosseguindo em suas ilusões. Impõe-nos as leis divinas que volvamos juntas, de modo que nos braços dele, na condição de filhas enfermas, aprendamos fraternidade e redenção, ou alucinadas em nossa dor, ou convidemos a dignidade à reparação. Aqui venho trazido por alma caridosa que vos orienta, a benfeitora querida, para vos dizer: almas da terra, tende tento, cuidado com o barco das ilusões. Resguardai-vos do ópio do prazer momentâneo e fugaz, destruidor e demorado. Ninguém foge de si mesmo e não há dor mais doída do que da consciência gritando: culpada, culpada. Eu sequer ainda não a encontrei, a minha vítima. Sei que ela me olhará nos olhos dizendo-me com razão: culpada, culpada. Apoiai-vos na luz clarificadora do Evangelho de Jesus, e se alguma alma querida vos aparecer no caminho, vão aparecer aos montes, em injunção de dor e sombra, amai fraternalmente, porém não vades além desse sentimento. Sublimai o amor, porque não vos compensa o engano a que vos permitais. Só o amor, na sua essência pura e nobre em relação à vida, dá felicidade, faculta a paz, enquanto o prazer com as pequenas concessões da ilusão intoxica, enlouquece e mata. Lembrai-vos da minha história, da minha experiência. Margot de Montaigu. Então está aqui, 2:31, nós separamos este caso. Interessante essa proposta. Considerações finais. Ação e reação. Uma das obras excepcionais do benfeitor André Luiz. Da justiça ninguém fugirá.
mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, ainda bem, meus irmãos, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Senão, sei não o que seria de nós. Assim é que, se claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. Aqui me lembrei de Públio Lentulus Cornélius. Senador, é agora ou através dos milênios? Sanzio, benfeitor que está na obra, conversando com André Luiz. Nossas manifestações contrárias à lei divina, meus queridos, que é invariavelmente o bem de todos, lei divina é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há por isso expiações no céu e na terra. Muitos desencarnados que se enleiem desregramentos passionais até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão, não obstante advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes, criam para si mesmo pesadas e aflitivas contas com a vida, cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo. Nós já vimos aqui na parte que o Maurício tocou que isso é uma verdade inconteste. Isso aqui é apenas a comprovação. Meus queridos, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, os benfeitores têm nos dito que o que tem nos faltado é vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Está lá no Código Penal também, no capítulo 7 da primeira parte da obra. Meus queridos irmãos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura do nosso próprio espírito, da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Pode passar o tempo que for, a gente está aí nessa roda, né? Vai, volta e não acorda para a vida. Às vezes, finalizando a nossa proposição, é por meio da lama e da sujeira que encontramos o nosso caminho para a luz. Às vezes. Muita paz. Muito obrigado. Então, meus queridos amigos, foram disciplinados os meninos, não é verdade? Prometeram 40 minutos cada um, cumpriram, de tal modo que nós temos agora 40 minutos para que a gente possa fazer uma interação com o público, para que vocês façam perguntas ou comentários. A minha proposta é que, para que a gente aproveite bem esse tempo, nós vamos restringir o tempo do microfone. Então, vamos contar aí uns 4 minutos para cada um, pelo menos 10 pessoas falam. Eu vou ser bem rigoroso, vocês não fiquem chateados comigo. Eu venho aqui, dou um empurrãozinho com o cotovelo, tá bem? Mas, enfim, está aberto o microfone. Talvez para dar início, durante a exposição do Maurici, do Vanin, que deixaram tão bem claro a justiça divina, não como método de punição, mas de reeducação. E aí nós podemos nos recordar, então, do capítulo 11, da segunda parte, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata da lei de justiça, de amor e caridade. E aí nós vamos perceber que é uma lei. É a lei de justiça, de amor e caridade. Não são 3, é uma. Portanto, nos dispositivos da justiça divina está inserida a misericórdia, como ficou demonstrado muito bem aqui. Por fim, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Boa noite a todos. Uma coisa interessante, na equação que o Maurici apresentou, que é de Kardec,
Assim, quanto mais imperfeição eu tenho, menos felicidade eu tenho. Nós somos criados para a felicidade. E lá na questão 967 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E a resposta é: em conhecer todas as coisas, em não sentir ódio, nem ciúme, nem medo, nem ambição, enfim, todas as imperfeições. Uma coisa leva a outra. Por que nós sofremos? Porque nós somos imperfeitos. O sofrimento é decorrência da imperfeição. Estava pensando até em pegar um exemplo. Quem veio de carro aqui, levanta o braço. Muito bem. Se a gente saísse ali fora agora e visse que passou alguém com um caco de vidro de fora a fora no nosso carro, que riscou. O que a gente sente? Sinceridade. O que você sente se conseguir chegar lá e ver isso? Raiva. A raiva não é um sofrimento? Por que a gente sente raiva? Porque nós somos imperfeitos. Quando eu me libertar do apego, eu não vou sentir raiva, eu não vou sentir ciúmes. Então veja só, menos imperfeições, menos sofrimento. Porque o sofrimento é decorrente da imperfeição. Ele está dentro da minha cabeça. É um estado de espírito. Parece simples quando a gente vai sabendo. A preocupação do nosso amigo lá é interessante, porque a gente tem essa mania de falar em pagamento. Fala-se muito no meio espírita em pagamento, quando na verdade nós estamos numa ascensão o tempo todo. Nós sofremos porque somos imperfeitos, e a nossa consciência, o problema é psicológico. Eu não consigo ter paz quando eu desperto, quando aquele momento que Jesus recebeu a mulher, que lavou seus pés, que enxugou com o cabelo, que os perfumou, e ele falou: quem muito ama, muito é perdoado. De fato. Agora tem um problema da consciência dela. No livro Párias em Redenção, do espírito Victor Hugo, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que é um livro maravilhoso que traz essa questão da expiação, um benfeitor fala para uma pessoa, quando ela comete um equívoco, ela fala: me perdoe. Ela fala assim: olha, só quem pode te perdoar é Deus. Quando a sua consciência não te cobrar mais, você está perdoado. É a gente que se perdoa, está dentro da nossa cabeça. Então, no caso da mulher adúltera, naquele momento ela se toca. Jesus que ela estava perdoada, mas ela não fica em paz. Porque a partir do momento que nós nos despertamos e nos conscientizamos, percebemos que nós erramos, a gente não consegue ser feliz enquanto a gente não conserta o erro. Porque é como se tivesse uma mácula. Vocês já se sentiram elogiados quando não merecem um elogio? Alguém já foi elogiado e depois falou: eu não mereço isso, que vergonha, eu não sou isso, não é assim? É a questão do espírito que às vezes está lá querendo furir alguma coisa que ele sente que ele não tem direito, porque ele está com aquela consciência pesada. Então ele busca reparar. Aí aquela fase que o Maurício falou, do arrependimento, expiação e reparação, a expiação e a reparação geralmente ela acontece junto. Pega no caso desse exemplo que o Vanin leu, é um ótimo exemplo. Aquelas duas mulheres que foram vítimas daquela criatura, que agora vão reencarnar como filhas dele, ele vai expiar porque vai ter umas filhas problemáticas. E ao mesmo tempo ele está reparando porque está dando a oportunidade novamente, devolvendo a vida que elas perderam, motivadas pela incúria dele. É tão bacana isso, é tão harmônico, e aí à medida que nós vamos compreendendo, nós vamos percebendo. Libertemo-nos das imperfeições e vamos fruir essa felicidade a que todos estamos fadados. Nascemos para ser felizes, não somos porque somos imperfeitos. Eu acho que uma das grandes contribuições que Allan Kardec nos trouxe foi exatamente essa flexibilidade e não essa penalidade austera da divindade com relação às nossas falhas, aos nossos equívocos, aos nossos erros. Então, se o legislador humano consegue trabalhar a questão da atenuante, da circunstância, da agravante, imaginemos então a divindade. Então, quando Kardec nos traz essa proposta libertadora, que eu posso reparar o mal que eu fiz com o bem, que eu
vir a fazer, na contabilidade da minha existência, não cria-se a possibilidade, então, de eu resgatar o meu débito com uma criatura, exatamente trabalhando a favor dela e dos outros. Então a doutrina espírita, ela me concede, ela me liberta nesse aspecto, porque me dá a certeza de que a minha falta, ela vai gerar uma punição. E o codificador, ele foi bem esclarecedor aqui, né? Falando a respeito do castigo. Né? Ele fala assim: a lei geral é que toda falta terá uma punição. Ele coloca isso, porque ele não poderia falar diferente, porque senão ele estaria trabalhando em desacordo com a proposta do próprio Cristo, a cada um segundo as suas obras. Mas ele traz a proposta da recompensa, e terá a recompensa todo ato meritório, ensejando então aquele que errou, aquele que se equivocou, para que faça o bem, porque esse bem lhe será levado em conta na contabilidade da sua existência. Então Pedro estava certo, o amor cobre uma multidão de pecados, e nós devemos ter essa certeza, porque afinal de contas erramos, mas os nossos acertos trabalharão a nosso favor, e assim caminha a humanidade, e assim caminhamos nós. Porque se nós ficarmos presos ao erro, às nossas imperfeições, nós limitamos e constrangemos as nossas possibilidades de evolução, né? Então errando, acertando, que nós vamos fazer o nosso caminho ascensional, sem medo do inferno e sem também nos preocuparmos com o céu, que não consegue absorver as nossas imperfeições. O que nos caracteriza, invariavelmente, nós olhamos o que fizemos até então e o que nos cabe fazer, e encontramos um distanciamento, e muitas vezes os nossos atos, as nossas ações pretéritas, agora nós fazendo uma análise mais profunda à luz da doutrina espírita, nossas, puxa vida, mas eu errei tanto. E alguns de nós chegamos na casa espírita com esse processo de desenvolvimento de culpa muito caracterizado, muito interiorizado, né? E esse processo, na realidade, psicologicamente, ele não é aproveitável, porque o processo, o mecanismo apresentado pelos benfeitores é este, não tem outro caminho. Você ficar adicionando a culpa, não vai modificar o ato praticado. A proposta espírita, e a gente sabe que essa culpa, ela vai acompanhar o culpado até um determinado tempo. O processo pedagógico apontado pelos benfeitores espirituais viu, em vez de você desenvolver a culpa, né, desenvolve o arrependimento. Trabalha, aceita o processo, porque a gente sabe que o efeito disso, dos nossos atos invigilantes e equivocados, ele tem o seu retorno. E a gente deve aceitá-los como consequência natural. O problema é que a gente se revolta quando a conta chega. A gente é livre para praticar e pratica, porque isso nos dá prazer, nos deu prazer. Mas aí quando a conta chega, muitas vezes nós nos revoltamos, nos impacientamos, nos desequilibramos inteiro. A proposta espírita é que nós nos arrependemos, aceitemos a expiação como um processo natural, mas naturalmente trabalhamos a favor da reparação. E a reparação, para nós espíritas, ela é muito clara: você tem que caminhar, ir ao encontro do bem, ir ao encontro da prática desse bem. Então, eu não sei qual que é o problema que você tem, eu sei dos meus problemas. Como é que eu os enfrento? Se eu não consigo reparar com aquela criatura, porque me é impedido momentaneamente, eu não me sinto forte o suficiente para fazê-lo, eu trabalho com outra. E vou trabalhando, não esquecendo que o meu problema está ali, que eu tenho que resolver ali. Porque a culpa, ela não vai me trazer benefício nenhum. Eu tenho que me libertar dela. Então, o bem que eu faço vai me recompor intimamente e vai me fortalecer para que eu possa
apaziguar a minha consciência. Nessa contabilidade existencial, eu vou reparando os meus tormentos e as minhas dores. Aqui nessa sala, a doutora Ercília Zilli fez um seminário que vai marcar a época na nossa vida. Falou ela há 2 dias aqui em Cascavel, inclusive na sociedade do nosso presidente, a Sociedade Espírita Caminho da Luz, depois veio para cá. Para mim, uma informação bastou, a passagem desse anjo iluminado por nós. Aqui, ela disse, tratando-se de auto-perdão. Você faria as loucuras que você fez no passado com o conhecimento que tem hoje? Você faria? Como médium que sou, ampliou-se para mim o ouvido. Aqui ninguém disse nada, mas eu vi um não grande aqui dentro. Ninguém falou nada, mas eu escutei. Então, meus queridos, nenhum de nós está abandonado. A lei é justa, mas não é cega, como nós vimos aqui. Você tem que fazer alguma coisa para modificar essa estrutura, que começa no arrependimento, a dor de ter feito aquilo, a expiação, eu não devia ter feito, porque eu tomei consciência disso, mas não tem outro jeito. Eu irei reparar, porque eu estou devendo para alguém ou para a vida. A criatura que eu magoei pode me perdoar, mas a encrenca está em mim. Não adianta. Então, mais cedo ou mais tarde, as circunstâncias se ajustarão para que eu possa resolver. Desde que eu faça alguma coisa e não fique com os braços cruzados. Desta maneira, nós vamos aliviando esta consciência de culpa, essa sombra densa que nós temos dentro de nós. Estou concluindo esta semana, 50 anos depois. Estou sugerindo que vai ser o trabalho que nós vamos fazer agora no Carnaval. Procurem saber quem é Célia, que o benfeitor Emmanuel anula-se nesse livro, ele é Nestório, ele fica de lado, mas a personagem Célia conta todas essas histórias para nós. Exatamente isso. Está aí à nossa disposição, exemplos, baluartes contando a sua história para que nós possamos resolver a nossa. Então, se nós formos espertos, inteligentes, o que está faltando para nós é exatamente nos aprofundar seriamente na ciência do espírito, nós vamos gradativamente resolver as nossas questões, sem sombra de dúvida. Bem rapidinho, retomando a questão da culpa. Esse assunto é interessante. Na Semana da Cultura Espírita, eu fiz uma palestra aqui, acabei me estendendo demais, porque o assunto da pesquisa ficou muito ampla, e as descobertas que me vieram pela intuição foram fantásticas. Depois disso, eu continuei explorando o tema. A gente caminha para o fim da dor física. Estamos entrando numa fase, nesse momento de transição, em que nós vamos trabalhar a medicina da alma. Não por acaso tem surgido tantas terapias que a gente não consegue nem entender direito, mas que são reais. E o problema do sentimento de culpa, ele é muito complexo. Há culpa real e há culpa que é colocada. Por exemplo, uma mãe que às vezes coloca num filho o peso da responsabilidade superior à maturidade intelectual dele, em ele não dando conta, pode crescer, desenvolver-se como um adulto problemático. Tem um filme que ilustra muito isso, para a gente pensar como a gente trata as crianças. Eu não me lembro agora se é Além da Vida, ou Vida Além da Vida, daquela mulher americana, que casada, tem um filho, e começa a se lembrar, né, em flashes da vida dela na Europa. Vocês assistiram esse filme? É Vida Além da Vida? Como é que é? Minha Vida na Outra Vida. Anotem porque vale a pena. A mulher tinha um marido problemático, tem vários filhos, e ela tinha uma afinidade muito grande com o filho mais velho. E ela morre prematuramente. E ela coloca uma tarefa para aquela criança: nunca deixe a nossa família desagregar, cuida dos seus irmãos. Mas ele não dá conta, e os irmãos acabam desagregando. Ela reencarna, aquela situação incomoda ela no mundo espiritual, e ela, ao reencarnar, ela começa a lembrar. Ela acaba localizando a cidade, localiza a família, vai lá e encontra aquele filho. Estou contando o fim do filme, infelizmente, mas vale a pena assistir mesmo assim, tá? E ela vai lá depois, consegue reunir a família,
e ele se torna um adulto problemático, já é idoso, ele fica problemático por conta daquela carga que a mãe colocou para ele e que ele não deu conta de resolver, se sentindo culpado por ter fracassado na missão que a mãe colocou para ele. Ela vai lá, resgata aquilo, faz com que ele se sinta melhor, os irmãos se reúnem novamente, agora tudo já é velhinho e tal, né? Mas esse assunto ilustra bem que tem sentimento de culpa que a gente carrega, que aparentemente não tem explicação nessa vida, mas que a gente precisa trabalhar. Ficam focos de energia aí que vai acabar inclusive gerando problema físico. Hoje nós precisamos buscar a medicina da alma, alma, psicoterapia. A gente tem vergonha às vezes de ir procurar um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta, que não é necessariamente um psicólogo, e é muito válido nós nos entendermos, ver os problemas que afligem a nossa alma, nos libertar de determinados sentimentos, entender isso. Há transgressões reais da lei de Deus em que a gente se sente culpado, e há situações que nós assumimos por imaturidade que não são transgressões. É por isso que a espiritualidade que nos assiste, ela olha e vê a gente se debatendo aqui com sentimentos controversos, mas eles são espíritos superiores, sabem que a gente vai amadurecer, vai despertar, vai se libertar. É por isso que a gente precisa estudar. Conhecendo todas as coisas, como diz aqui na questão, nós vamos conquistar a felicidade. Aquele ir para o seio de Deus que disse Kardec, e Maurício lembrou bem, o que é o seio de Deus? Dá a impressão que Deus é alguém que está num lugar e nós vamos lá para o colinho dele, né? Deus está no universo inteiro. Estar no seio de Deus é conhecer todas as coisas e não sentir mais esses sentimentos de culpa, de inferioridade, de erro e tudo mais. Não é mesmo? Isso aí. Mas esse assunto ó, dá pano para manga, como diz lá na minha terra, né? Tem muita coisa para a gente discutir e argumentar, né? Segunda-feira tem mais. Estão me ouvindo? Tá. Acho que vocês nunca viram um moderador igual a mim, fala a verdade. Igual uma barata tonta, sobe e desce, falar mesmo não precisei, né? Porque são todos muito bem comportadinhos. Mas o microfone está aí à disposição, ainda temos alguns minutinhos, se vocês quiserem. A última, né? Para a gente encerrar, que nós estamos... Não? Tudo tranquilo? Satisfeitos? Meus queridos companheiros, nós queremos agradecer em primeiro lugar, antes de irmos para a nossa oração final de encerramento, agradecer aqui o Vanim e o Maurici. Vocês já estão sabendo que então ele teve que fazer um certo sacrifíciozinho hoje, coisa pouca. Veio aqui depois de uma cirurgia de apendicite aguda, feita há uns 2 dias, 3, né? Sábado, mas veio aqui firme e forte, e eu acho até que ele foi melhor do que quando tá bom, Maurício. Eu estava inspirado. É o medo de... ele viu, né, que a coisa... Pelo amor de Deus, eu não para de cumprir com a tarefa. É tudo brincadeira, mas o nosso agradecimento é sincero. Agradecer também a presença de todos vocês, nossos queridos companheiros, heróis que estão sempre aí firmes, em todos os eventos que a gente humildemente propõe, na tentativa de dinamizar e de promover essa convivência, esse encontro constante entre todos nós do movimento espírita da nossa região. São muitas vezes eventos simples, de acordo com as nossas possibilidades, mas que trazem essas oportunidades de troca de experiências, conversas, diálogos, né? Então, muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Na próxima segunda-feira... Ô, Vanim, deixei meu livrinho ali embaixo. Ali, ó. Obrigado. Na próxima segunda-feira, não adiantou nada porque o cartaz está lá. Pronto, agora deu certo. Na próxima segunda-feira a gente continua, 6ª etapa do plantão doutrinário. Está aqui, ó, nossa querida Ariana Carvalho, estava ali, nem falou hoje, eu até acho que ela não está, deve estar com alguma febrezinha, alguma coisa. Tudo para segunda. E o Rodrigo Veronese, Ariana e Rodrigo, próxima semana, 6ª etapa, penalidades e recompensas futuras. Tá bem? Penalidades e recompensas futuras. Portanto, continua. Vocês viram que eu me comportei mutuamente, porque eu fui provocada e nem falei. E nem falou.
Che- De perguntar, exatamente. Foi a melhor de todas até hoje. Porque a consideração, eu quero perguntar, eu quero saber. Então, dá a chance de todos participarem, se daqui para frente, se seguirem esses modos, teremos um aproveitamento muito grande. Prometido, né? Muito bem, meus queridos amigos. Então, vamos ao nosso encerramento. Eu proponho que a gente faça uma oração de encerramento para que a gente saia daqui mantendo esse nosso pensamento e a nossa vibração. Jesus, nosso amigo. Hoje, nesta oportunidade, mais uma vez, nos é apresentada a tua lição de amor, a lição de amor de Deus sobre todas as criaturas. E assim, Mestre, temos a oportunidade mais uma vez de sairmos com os corações mais confortados e com a esperança e a certeza de que em nossa caminhada não estamos abandonados de nosso Pai Celestial. Mestre amado, fica sempre conosco, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado mais uma vez.